everybody, welcome to one more lesson of inglês que te coloca no topo. Bem, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo que vai te levar ao topo da cadeia de comando do mundo corporativo. E olha, eu sei que gerenciar pessoas difíceis é um desafio para mim, acredito que seja para você também. E eu não sei se esse é o seu caso, mas muitos gestores, quando precisam falar com aquela pessoa considerada um pouco mais difícil na equipe, já começa a suar frio, não dorme direito, tem palpitação ou até mesmo evita o conflito. Muitos podem passar a noite, sim, claro, pensando qual que é a melhor abordagem para seguir, para que o colaborador faça, né, algo que, na verdade, é a obrigação dele. Secretamente, eu acho que todos os gestores passam por isso, nem sempre esse é um assunto muito bem debatido. E eu sei que poucos falam a respeito disso, porque parece meio constrangedor, você fica com medo de constranger o colaborador, daí a gente vai empurrando com a barriga. E eu sei que se você ocupa um cargo de liderança e ter dificuldade em fazer a equipe trabalhar como um time, pode comprometer as metas da sua empresa, não só da sua empresa, da sua área e, claro, da sua empresa como um todo. A situação ela fica ainda pior quando a pessoa difícil, ela é uma grande executora, ela entrega resultado, mas ela só faz as coisas do jeito dela e na hora que ela quer. E eu não sei se esse é o seu caso, porém, eu vou te apresentar aqui nessa aula alguns itens chaves para você nunca mais se sentir intimidado, né, em como tratar essa pessoa difícil que, de alguma forma, pode ser subordinada a você. E você sabe, eu sou a Ana Petrosino, eu ajudo profissionais de grandes empresas nacionais e multinacionais a dominar a língua universal dos negócios, que é o inglês. E você sabe também que no ambiente empresarial, ele não é formado somente por pessoas afáveis, né? Ao longo da sua carreira, provavelmente você já se deparou com tipos diversos de pessoas, talvez algumas com uns vício comportamental, por exemplo. E eu sei que conviver não é uma tarefa fácil, especialmente quando a gente passa 8, 9 horas dentro do ambiente corporativo, ao lado de pessoas que não são da nossa família, por exemplo. Porém, existem algumas boas estratégias para você lidar com pessoas difíceis e também tornar o ambiente de trabalho mais leve e fazer com que o seu dia a dia ele fique mais tranquilo. Nesse vídeo hoje eu vou te apresentar algumas formas para você aprender a lidar com pessoas difíceis e colocá-las em prática pode ser decisivo para o seu sucesso profissional, sobretudo se você atua em cargo de liderança e precisa fazer uma boa gestão de times. Agora, o que você tem a ganhar aprendendo a lidar com pessoas difíceis? Bem, na vida profissional nem sempre as pessoas elas têm autonomia para escolher com quem, né, ela trabalha. Você não dá para falar, eu quero só trabalhar com esse tipo de pessoa. De um dia para o outro você pode ganhar um colega que logo é uma verdadeira, vamos dizer, um mala sem alça, aquela pessoa que meio que tira um pouco você do sério. Por isso, aprender a lidar com esse tipo de pessoa é a melhor maneira de impedir que esse comportamento ou até mesmo o ambiente todo, ela comprometa a sua evolução profissional. Quem compra briga com pessoas difíceis acaba sendo muito prejudicado, tem muito a perder, porque a sua imagem fica manchada dentro da sua empresa. E a ideia é procurar contornar a situação e manter a produtividade mesmo com alguém de trato difícil. E no caso dos gestores de equipes, lidar bem com uma situação como essa é fundamental para não comprometer o desempenho do time todo e também da sua área. Claro que, em último caso, é cabível, né, assim, depois que você fez várias tentativas e tal, eu não vou dizer que não é para demitir colaborador problemático, não. Eu acredito que o papel do líder é sim de tomar decisões difíceis, decisões de estômago, e, em último caso, você precisa partir para um desligamento. Mas antes de você tomar essa decisão, tem várias estratégias para você colocar em prática, como as que eu vou te mostrar a seguir. A primeira delas é: mantenha calma. Quando você adota uma postura mais agressiva no trabalho, não é tão legal, compromete realmente a sua imagem, então não vá por esse caminho. Manter a calma é o primeiro passo para você domar a pessoa difícil e limitar o potencial de contaminação dentro do ambiente de trabalho. Eu sei que parece difícil, é um desafio, né? Estou te pedindo para você agir como um monge diante de pessoas pouco equilibradas. Mas se essa tarefa parecer impossível,
Se afasta um pouco dessa pessoa, desse colega, respira aí profundamente, conta até 10 antes de você fazer qualquer ação ou falar qualquer coisa. E é importante dizer que ser tomado por uma conduta mais agressiva pode fortalecer a pessoa que está lá, meio desequilibrada, enfim, né? E tornar a situação ainda mais incontrolável. E daí eu vou te convidar a pensar em inglês sobre como que você deve setar a sua cabeça, como você deve pensar aí para realmente valer a pena você tomar uma decisão. E uma das formas de você se provocar e refletir antes de tomar qualquer ação é você pensando, falando para você mesmo: Is it really worth losing my cool over this? E essa expressão lose your cool, lose my cool, é perder a cabeça em inglês. E essa frase ela quer dizer assim, ó, vale a pena eu perder a cabeça por isso? Então, quando você passa a pensar sobre, você acaba tomando uma ação, um pouco de reflexão antes de tomar uma ação. E no caso de gestores de times, essa dica ela é fundamental também pelo aspecto coletivo. E no caso de você, gestor de equipes, essa dica é fundamental também pelo aspecto coletivo. Afinal, o seu comportamento impacta o comportamento do seu time. E um líder que não consegue perder a calma, gente, ele perde as rédeas do time todo, certo? E a minha segunda dica para você, executivo de grandes multinacionais: stop the spiral. Pare com a espiral. Quando eu falo espiral, eu estou mencionando o fato de um comportamento, uma grosseria, ele é uma espiral. Então, uma vez que ele acontece, esse ciclo ele se mantém. Só que é o seu papel fazer com que essa espiral ela pare. E aí, olha só, rude and bad behavior can spread like a disease if you let it. Ou seja, um comportamento rude, um mau comportamento, ele consegue espalhar como se fosse uma doença se você deixar. Só que é o seu papel de líder fazer com que isso não aconteça. E você faz isso mostrando para a pessoa, dizendo que você entende a situação e que você está disposto a ajudá-lo. Essa é uma forma de desarme. Agora, você vai fazer isso holding your ground against difficult people, ou seja, mantendo-se firme com pessoas difíceis. E uma das formas de conflito em ambientes corporativos é quando o seu colega de trabalho, por exemplo, ele reage ao que você disse, sugerindo que o que você está dizendo não tem credibilidade. Ele chega em você e ele começa a te confrontar achando que você está mentindo. E assim, ó, eu vou te dizer o que vai acontecer. Essa pessoa, ela vai usar de ironia. Ela vai começar a falar coisas em inglês para você como, you believe that? Ou então, no meio da reunião, ela solta really? Ela também pode questionar os seus fatos dizendo, are you sure of your facts? E ela também pode chegar para você e falar que talvez você não esteja ciente sobre algo. E ela vai te falar isso dizendo, maybe you weren't aware that, e vai colocar o fato. E olha só, eu sei, porque eu já passei por isso. Eu sei que você pode se sentir insultado até, e bem pé da vida, para não falar palavrão aqui, né? Bem pé da vida com essa pessoa. Mas olha só, antes que você decida o que você vai fazer, não reaja na defensiva. É exatamente isso que esse profissional, ele pode estar tentando fazer com que você faça. Ou seja, ele atira, te provoca, porque ele está esperando que você assuma uma ação defensiva. Então, olha só, você vai controlar os seus pensamentos, você pode inclusive usar a frase que eu te mostrei há pouco, is it really worth losing my cool over this? Né? E daí você já sabe como você vai agir. Agora, olha só, olha para o seu colega no olho, se você quiser até testar, se preparar, sorrir para ele, mantenha-se firme com a sua palavra e diz assim, ó, I do believe that. Se ele te perguntar se você tá certo, are you sure? Você vai olhar para ele e vai falar assim, yes, I'm sure. E se você checou, e você checou várias e várias vezes, você pode inclusive dizer isso para ele também, dizendo, yes, I checked and double-checked them, especialmente se você tiver com fatos na sua mão. Você também pode ser extremamente educado, polido e agradecer por ele estar chamando a sua atenção em relação a um ponto. Você vai dizer isso dizendo, thank you for bringing that to my attention. However, então você agradeceu
por ele ter colocado um ponto ali que você talvez não tivesse atenção, mas você sabe que ele está meio que te provocando, e você vai dizer o however, que significa contudo, no entanto, você vai colocar os dados que você tem. Assim você vai demonstrar que você é firme com aquilo em que você acredita, com os fatos que você está colocando na mesa e com a sua decisão. E eu também quero te dizer que sempre é importante você, um executivo experiente, ter fatos e dados que vão te dar base para a sua posição. Esteja sempre pronto para você compartilhar as fontes de onde você tirou isso, de onde você tirou todos esses dados e todas essas informações. E assim, contra fatos não tem argumento. Especialmente se você usar firmeza, se você tiver fluidez, firmeza e calma. Então, desse jeito, você acaba com essa situação com essa pessoa difícil. E eu quero te lembrar sobre um trunfo que eu sempre falo e eu realmente defendo. O domínio pessoal é uma das formas mais importantes e formas de expressão de poder. Então, quando você sabe que isso pode vir a te tirar lose your temper, né? Perder a cabeça, você conseguir se antecipar a isso, você com certeza desarma a outra pessoa, essa pessoa difícil com quem você trabalha, e você reassume controle sobre a situação. Agora, deixa eu falar sobre um outro ponto também que é super importante. O ambiente de trabalho, ele tem muito conflito, e os conflitos eles acontecem principalmente com interrupção. É algo que a gente líder, a gente precisa saber tratar. Eu quero te dizer que é o seu papel como líder gerenciar para que as pessoas e as ideias que elas têm, elas realmente tenham a voz no local e no momento adequado. Especialmente se você está vivendo uma reunião em que a pessoa um profissional que está trabalhando com você, ele está mostrando as ideias dele e de repente tem um chato ali questionando e interrompendo essa pessoa o tempo todo. E daí é o seu papel como líder gerenciar para que essas pessoas e as ideias dela realmente tenham a voz no local certo, na hora certa. E aí, olha só, essas interrupções constantes, elas podem sim criar ambientes de conflito dentro das reuniões em que você é o chefe, em que você está liderando. E daí, eu quero te mostrar aqui que você pode chamar a atenção dessa pessoa que está pegando no pé do outro, que está interrompendo constantemente, com educação, com muita polidez. Existem formas de você fazer isso, que é o que eu vou te mostrar agora em inglês, certo? Então, olha só, primeira coisa que você vai falar, se o nome da pessoa é Pete, você vai falar, please, Pete, Carla was speaking. E aqui você está falando, olha, por favor, Pete, a Carla estava falando. Aqui você já está mediando. Você também pode falar assim, Pete, please let Carla finish her thought. Você está pedindo para o Pete deixar a Carla terminar o pensamento dela, a linha de raciocínio dela. Você também pode dizer assim, wait a minute, Pete, I'd like to hear what Carla has to say here. E aqui você está pedindo para a pessoa esperar, porque você quer escutar o que a Carla está dizendo. O quarto ponto que eu quero cobrir com você hoje é listen to people, tá? Eu acredito que talvez essa seja uma das características mais importantes que um líder precisa ter. Listen to people, escute as pessoas. E eu sei que é duro dar o braço a torcer, mas em muitos casos ouvir o que a pessoa quer falar pode remediar sim um conflito. Os profissionais de difícil trato, aquela pessoa mais difícil com quem você trabalha, ela costuma ter às vezes costuma ter comportamento inadequado que pode revoltar qualquer pessoa. Só que olha assim, parar para escutar as ponderações que essa pessoa tem, ela vai ajudar a acalmá-la e pode conduzir a um entendimento entre as partes. Muitas das vezes os conflitos eles estão sendo gerados porque esse profissional que está no seu time, ele pode estar sentindo que ele não está sendo ouvido por você e por ninguém, que é o líder. Nem você escuta e ele acha que também o time não escuta. E eu quero te dizer que é o seu papel como gestor do time, primeiro falar reservadamente com essa pessoa para entender quais são as dores dela em relação ao que a área, aos resultados, às sugestões. Essa conversa, ela vai trazer subsídios necessários para você buscar a maneira mais inteligente de como proceder. E assim, caso o desentendimento com um colega ele seja pontual, de repente você tem duas pessoas do seu time que não estão ali meio,
com uma situação, uma relação meio abalada, uma reunião entre vocês três pode sim resolver tudo isso. Só que você precisa estar disposto a conduzir essa reunião. Não adianta colocar o pó por baixo do tapete e achar que as coisas vão se resolver sozinhos. Isso não acontece. Agora, quando você demonstra uma escuta genuína e atenta, porque você realmente está disposto a entender essa pessoa, você vai mostrar a sua openness, o quanto que você está aberto, né? E por isso, demonstrar toda essa abertura para escutar esse profissional difícil pode sim ajudar você a resolver uma situação como essa. Isso também acalma a situação e traz essa pessoa mais difícil para o seu lado, afinal você a escutou. E como que você faz isso em inglês? Você faz isso trabalhando uma linguagem um pouco mais empática, né? Com técnicas de recapitulação, enfim, vou te mostrar agora. Uma das formas de dizer isso é I hear what you're saying and I'd like to hear more about your point of view. Please go on. Você está vendo a tradução aqui embaixo. Vou repetir de novo. I hear what you're saying and I'd like to hear more about your point of view. Please go on. Uma outra forma de tratar isso é dizendo I wasn't aware of this, so thanks for letting me know. Algo que também ajuda muito, muito mesmo, é usar técnicas de recapitulação. O que é recapitulação? É você escutar o que a pessoa falou e você repetir o que a pessoa está dizendo de uma outra forma, com pequenos ajustes. Exemplo. I understand that you feel left out because you weren't CC'd on that email. That must be very frustrating, I understand. Então, eu acabei de receber um colaborador, ele ficou pé da vida, porque ele não foi copiado no e-mail, ele falou tudo isso, ele passou toda essa informação para mim e agora eu tô falando isso para ele. Vou repetir para você. I understand that you feel left out because you weren't CC'd on that email. That must be very frustrating. Yes, I understand. Então, usar essa técnica, ela vai fazer com que a outra pessoa perceba que você realmente está com uma escuta genuína e atenta ao que ela está dizendo. Agora, olha só. O próximo passo que você tem que seguir é cool off. Please cool off and help others cool off too. Ou seja, se acalma e ajude o seu time, as outras pessoas que estão ao seu redor, se acalmarem também. Às vezes, os profissionais do seu time, você mesmo, podem precisar de uns minutinhos aí para poder se acalmar. E daí tem uma técnica que pode funcionar muito bem, que é mudar o ambiente, né? Sair de um ambiente um pouco mais hostil, em que tem um monte de energia negativa ali, as pessoas estão meio que brigando, conflitando, né? E isso tudo pode ser pode ser particularmente útil para você. Talvez até mesmo conversando um pouco para difundir a situação e restaurar o relacionamento aí com a outra pessoa. Você vai sugerir essa mudança de ambiente para a pessoa, levar ela para um outro local? Você vai fazer assim, ó, falando. Vamos imaginar que eu estou tratando com o Paul. O nome do meu colaborador é Paul. Eu vou chegar e falar assim, Paul, I see you're frustrated. Do you want to get outside and go for a quick walk with me? Então, estou convidando o Paul para ele dar uma volta aí comigo, a gente dá um cool off, dar uma acalmada. Você também pode convidar a pessoa para um break, dizendo, well, maybe we both need a break for a few minutes. Let's take a break and come back after we've had some fresh air. Então, ó, outro exemplo clássico de mediação de conflito, quando você está tratando com pessoas um pouco mais difíceis, e essa é uma estratégia que deve ser usada. Você percebeu que as pessoas estão ficando um pouco mais... A reunião está ficando um pouco mais acalorada, as pessoas podem começar a perder o controle, convide essa pessoa para uma mudança de ar, certo? Bem, eu te passei algumas técnicas super usadas por grandes executivos e agora eu quero te dizer que the ball is in your court, ou seja, a bola está com você. Eu quero que você pense em algum momento em que você teve que gerenciar pessoas difíceis. Você vai escolher uma das abordagens, uma desses cenários que eu te propus aqui nessa aula e vai fazer uma simulação. Se você precisar, assiste o vídeo de novo para ouvir a pronúncia e daí você repete, enfim. E você vai colocar isso tudo em prática, porque practice makes progress, ou seja, a prática leva a
progresso. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, bem, se cadastra na lista de espera para ficar sabendo em primeira mão do próximo evento online, exclusivo, gratuito, onde eu mostro tudo o que é necessário para você ascender na sua carreira e se tornar um profissional valorizado em 2022. Join me. I'll see you there.